A paz do Senhor. Eu resolvi fazer esse vídeo sobre os animais para tirar a dúvida de muitas pessoas. Você sabia que foi Adão, em Gênesis capítulo 2, versículo 20, quem deu nome aos animais? Todos os animais que temos hoje, os nomes, como são conhecidos, foram dados por Adão, lá no início de tudo. Por exemplo, Adão olhou para aquele animal grande e gordo e disse: esse será chamado elefante. Olhou para aquele animal que parecia um enorme gato e disse: esse será chamado tigre. E assim foi com todos os animais, tanto os que vivem no mar, na terra e os que voam. Irmão Fabiano, os animais domésticos e selvagens, após a morte, vão para algum lugar, inferno ou céu? Eles têm espírito? Eles serão ressuscitados? Eu, irmão Fabiano, te respondo, à luz da palavra de Deus, afirmo com toda a certeza que os animais selvagens e domésticos não vão para o céu ou para o inferno após morrerem. Também eles não têm espírito e muito menos serão ressuscitados. A Bíblia diz que somente o homem tem um espírito dentro dele e os animais não têm espírito. Há um espírito no homem. Jó, capítulo 32, versículo 8. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Aqui Salomão está se referindo à morte do homem. Tem mais versículos confirmando que o homem tem um espírito. Eu deixo só esses dois, para o vídeo não ficar muito extenso. Porque a finalidade do vídeo aqui não é a respeito do homem, mas sim a respeito dos animais. Então, pelo fato dos animais não terem espírito, após a morte, eles não vão para lugar nenhum. E simplesmente deixam de existir. Nunca voltarão à vida um dia, assim como será com o homem. O homem, sim, um dia a pessoa que morreu, ela voltará à vida. Ela será ressuscitada por Cristo em sua volta para ganhar a vida eterna ou a perdição eterna. O que me deixa triste é quando vejo pessoas que acreditam que os animais continuam vivendo após a morte. Pessoa que pensa assim é porque não conhece as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Vi uma postagem onde dizia que o cachorro ou o gato, após morrer, seu espírito fica até 4 anos junto com seu dono. Foi através desta postagem mentirosa do espiritismo que me inspirei a fazer esse vídeo. Nos últimos dias, muitas pessoas darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Infelizmente, pessoas assim é o que mais tem no Brasil. Entenda que o espiritismo, aonde tem por pai Allan Kardec e Chico Xavier, que foi um dos grandes propagadores dessa doutrina aqui no Brasil, o espiritismo é doutrina de demônios. Eu tenho um vídeo sobre o espiritismo no meu canal. Você que não viu, veja, para você entender melhor sobre esse assunto. Antes de conhecer a verdade que liberta, João capítulo 8, versículo 32, o irmão Fabiano, acreditava no espiritismo, aonde ensina reencarnação, vida após a morte, evolução do espírito, etc. Mas graças a Deus, fui liberto desse engano através da leitura da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você, assim como eu também, que já perdeu algum bichinho, gato ou cachorro, ou alguns bichinhos para a morte, entenda que nunca mais vamos vê-lo novamente. Quem não gostaria de rever seu bichinho que lhe deu tantas alegrias na eternidade? Eu gostaria de rever, mas, segundo a palavra de Deus, isso não vai acontecer. Então, curta bastante seu bichinho enquanto ainda está vivo. Eu, o irmão Fabiano, sempre tive bichinhos de estimação. Atualmente, agora em julho de 2025,
Tenho 4 cachorros, 2 gatas e 3 papagaios. Mas já tive porquinho da Índia e periquito também. Nossa, tanto bicho assim, irmão Fabiano. Calma, eu explico. O Bendy, meu filho ganhou quando era pequeno. O Scooby eu ganhei de um ex-vizinho. O Tretinho eu achei. Provavelmente foi abandonado. O Shih Tzu foi desejo do meu filho e da mãe dele. Eu não queria adquiri-lo por causa disso e daquilo. A gata siamesa foi rejeitada por sua mãe quando pequena. E a gatinha preta foi trazida por meu pai. Ainda tem mais uma gata que eu cuido que foi abandonada. Dos 3 papagaios que tenho, 2 a minha mãe ganhou e 1 eu comprei quando era adolescente. Se arrepende de ter tanto bicho, irmão Fabiano? Eu não me arrependo. Amo meus bichinhos e sei que quando não tiver mais eles, eu sentirei saudades e a falta deles também. Me arrependo de ter comprado papagaio e só. Mas eu não vou falar aqui o porquê. Papagaio todo mundo sabe que ele dura mais de 40, 50 anos. Então é o cuidado com comida, a despesa com comida, com sujeira, isso e aquilo. Então tem que ter paciência para cuidar esse bichinho. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria comprado o papagaio. E também teria dito para minha mãe não ter pegado aqueles outros 2 papagaios que ela pegou. Agora, paciência, agora tem que cuidar eles até o fim da vida deles. E hoje quem está cuidando deles sou eu. Todo dia eu os alimento, limpo a gaiola deles. Confesso que os bichinhos dão trabalho. Na maioria das vezes fazem barulho sem necessidade através dos latidos, fazem sujeira e fora os gastos com comida, com a ração. E pior ainda, se tiver que ir no veterinário. Se o teu bichinho tiver que ir para o veterinário, você sabe que vai ser uma nota preta lá. Vai ser o que tiver que fazer no bichinho, nem que seja algo simplesinho, é de 200, 300 reais ou mais. E quem não tiver condições, aí é só Deus na causa. Gato eu não quero mais. Como eu falei, eu tenho 2 gatinhas hoje atualmente. Já tive muitos gatos na minha vida. Mas depois que eu não tiver mais essas 2 gatas, e eu desejo que elas durem muito mais anos ainda, porque eu gosto muito delas, estou sempre agarrado com elas. Mas depois que eu não tiver elas, gato, eu não quero mais. E essas 2 que eu tenho serão os últimos. Cachorro demais também não quero mais ter. Como eu falei, hoje eu tenho 4 cachorrinhos para cuidar. Então, a respeito de cachorro, se eu quero ter ainda ou não, e se eu tiver, vai ser no máximo 1, no futuro. Ou, depende do caso, nenhum cachorro eu vou querer ter. Cachorro dentro de casa, hoje eu tenho um Shih Tzu, e vive comigo dentro de casa, porque não dá para deixar ele lá fora junto com os outros. Esse Shih Tzu que eu tenho hoje é o primeiro e também será o último. Então, bicho dentro de casa eu não quero mais. Eu sempre gostei de cachorro e de gato. Me apego fácil também. Os meus são um remédio para mim. Só quem tem e ama vai entender o que estou dizendo. Hoje em dia, por causa da violência e do roubo, muitos adquirem um cachorro só para colocar sua vida e sua casa em segurança. Eu, principalmente no verão, como eu tenho 2 cachorros soltos no pátio, que são de porte pequeno, e não são violentos e perigosos, no verão, nem as portas da casa eu fecho à noite, devido ao calor, pois vivo em um lugar tranquilo. Mas entenda que nem todo lugar é aconselhado dormir com a porta aberta, mesmo com o cachorro solto no pátio, a não ser que tu tenha aqueles cachorro enorme, brabo, principalmente o Pitbull. Aliás, a respeito de Pitbull, eu aconselho a ninguém a ter esse tipo de raça, porque é uma raça muito perigosa, muito agressiva, muito forte. E, com todo respeito, na minha opinião, esse tipo de raça não deveria existir. Então, aqui não vou falar aqui a respeito do Pitbull, porque que eu penso isso a respeito dele, para o vídeo também não ficar muito extenso. Mas quem está a par desse assunto vai concordar comigo. Tenho um casal vizinho de cachorros, o Apollo e a Aurora, que eu me apeguei a eles.
São os cachorros do meu vizinho. Então eu me apeguei a eles, que 2 vezes por dia eu vou vê-los. O dia que eles forem embora, vou sentir falta. Um dia eles fugiram e eu torci muito para que eles fossem encontrados. Depois de 4 dias, eles foram encontrados e voltaram para casa. Glória a Deus, eu orei por isso. Outra coisa que me deixa triste é ver pessoas que preferem gastar uma nota preta em um cachorro de raça do que adotar um vira-lata. Saiba que tanto o cachorro vira-lata como o cachorro de raça vão amar seu dono da mesma maneira. Eu sei que tem algumas diferenças entre o cachorro de raça e o vira-lata. Mas mesmo assim, tem tanto cachorro aí para ser adotado. E muitas das vezes a pessoa prefere gastar ali 1.000, 2.000 reais num cachorro do que adotar um cachorrinho vira-lata. Muita gente fazendo do cachorro um modo de ganhar dinheiro fácil com a venda de filhotes também. Isso eu não concordo. Sou contra isso. Aqui em Chapecó, o que acontece quase todo dia é a fuga de cachorros por descuido ou negligência da parte do dono. Com isso, muitos donos ficam desesperados, entre aspas, e tristes. A verdade é que, infelizmente, nem todo animalzinho é encontrado. Então, você que tem cachorro e não quer que ele fuja, fique atento, assim como eu estou sempre atento com os meus. Os meus aqui já fugiram umas 2, 3 vezes, mas graças a Deus que eu estava ali na hora em que eles fugiram, e saí eu correndo atrás deles gritando. Teve o meu cachorrinho, o Scooby, que eu moro a mais ou menos uns 100 metros aqui da rodoviária, e um dia, por descuido do meu amigo, o meu cachorrinho saiu pelo portão e começou a correr em direção à rodoviária sem parar. E eu correndo atrás, desesperado, com medo de que ele fosse atropelado. Outra coisa, você que tem condições financeiras e pode ajudar quem precisa de ajuda para uma cirurgia, comida ou remédio para salvar um cãozinho, ajude. Deus ficará muito feliz com esse ato, que é um ato de amor. Disse Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos e selvagens, segundo a sua espécie. Gênesis capítulo 1, versículo 24. Você que tem bichinho de estimação, assim como eu também tenho, te digo, não os abandone, ame-os, cuide-os, respeite-os. O justo atenta para a vida dos seus animais. Provérbios capítulo 12, versículo 10. Os animais também têm sentimentos. Eles sentem alegria, coragem, medo, tristeza, frio, calor, fome, sede, raiva, dor e angústia. A pessoa, seja ela crente ou não, cristã ou não, que não se importa com o seu bichinho, entristece o coração de Deus. A pessoa que tem prazer em fazer maldade com os animais, para Deus, ela é cruel e perversa. Provérbios capítulo 12, versículo 10. Se você não gosta de cachorro ou gato, então apenas respeite-os, assim como você quer ser respeitado pelas pessoas. Se você que já teve bichinho de estimação e hoje não quer mais ter por causa disso e daquilo, para Deus não tem problema nenhum, pois Deus não obriga a ninguém ter um bichinho de estimação. Agora, atenção, não faça de seu bichinho um objeto de adoração ou ídolo, onde você se preocupa mais com a vida dele do que a vida de um ser humano, onde você gasta uma nota preta com isso e aquilo com seu pet, sem necessidade nenhuma. Segundo pesquisas, o Japão tem mais animais de estimação do que crianças. É pecado querer um pet no lugar de uma criança? Não, claro que não. Irmão Fabiano, o que você acha de animais irem junto com seu dono na poltrona do avião, trem ou ônibus? Nessa questão, eu, o irmão Fabiano, não sou contra e nem a favor. Mas a verdade é que tanto o avião como o ônibus ou trem deveria ter um canto específico para animais. Com certeza tem. O problema de levar o bichinho junto na poltrona é quando ele começa a latir ou tenta avançar em alguém, a não ser que você coloque a focinheira nele. E também outro problema é quando ele vomita ou faz suas necessidades ali mesmo.
Animal que o dono sabe que seu bichinho vai ficar louco, entre aspas, por ir no compartimento de cargas específico para animais, deve ser analisado pela companhia de viagem para ver o que se pode fazer a esse respeito. Triste também é quando ouvimos falar de pessoas que abusaram sexualmente de tal animal. Eu ouvi umas histórias assim, antigamente. Pessoas do campo, principalmente, que moravam no interior das cidades, tinham esse hábito. Não todas as pessoas, claro, mas algumas. Isso é pecado e tem nome. Zoofilia. Não se deitar com o animal. Levítico capítulo 18, versículo 23. Muita gente usou animais em filmes adultos também. No Antigo Testamento, na lei de Moisés, a pessoa que fosse pego tendo relação sexual com algum animal era morto. Levítico capítulo 20, versículo 15. Maldito aquele que se ajuntar com animal. Deuteronômio capítulo 27, versículo 21. Com certeza você também deve ter ouvido alguma história de tal pessoa ter tido relação sexual, principalmente no interior, como eu falei, com uma porca. Eu já ouvi isso. Agora, pasmem. Se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Você sabia que tem gente que casou com um animal? Na Irlanda, uma mulher casou com seu cachorro. Na Índia, por crença religiosa, uma indiana casou com um cachorro para afastar um suposto espírito maligno, entre outros tipos de casamentos com animais. É só você pesquisar aí nas redes sociais e você vai ver que o que eu estou falando aqui é a verdade. Já muitas pessoas ao redor desse mundo casaram com o seu bichinho de estimação. E isso é reprovado por Deus, como eu acabei de citar, Levítico e Deuteronômio. Na nova terra que Deus vai criar, Apocalipse capítulo 21, versículo 1, vai ter animais e vamos poder brincar com eles. Os animais selvagens, tigre, leão, nós vamos poder brincar com eles como se eles fossem nossos bichinhos de estimação. Leia lá Isaías capítulo 11, versículo 6 ao 9, e Isaías capítulo 65, versículo 25. Leia lá o que Isaías fala a respeito disso. Os animais não deixarão de existir na eternidade. Na nova terra, os animais selvagens, por exemplo, leões, tigres, cobra e o jacaré, serão mansos e não atacarão o homem e nem outro animal. Será como foi no jardim do Éden, paz absoluta entre os homens e os animais na nova terra. Os animais selvagens voltarão a comer capim, como era antigamente. Não existirá animais carnívoros na nova terra. Todos os animais, tanto os selvagens como os não selvagens, voltarão a se alimentar do capim, de mato, como era no jardim do Éden. E todo mundo sabe que hoje os animais selvagens que temos, os carnívoros, entre outros, se tornaram assim devido ao pecado que entrou no mundo, onde o pecado afetou o homem, a natureza e os animais. Mas tudo isso vai voltar a ser como um dia foi, mas somente quando Jesus Cristo voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Venha o teu reino, Senhor Jesus. Os animais que deixarão de existir e não voltarão mais, eu estou falando aqui na nova terra, são os que viveram neste mundo. Como disse, nunca mais veremos nossos bichinhos novamente. Que bom que a gente pudesse ver. Eu gostaria de rever os bichinhos que eu já tive nessa vida. Teve alguns que marcaram a minha vida mais do que outros. Na nova terra terá novos animais, sim, mas não os que a gente teve nessa terra. Irmão Fabiano, posso orar pelo meu bichinho de estimação? Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Salmos 36, verso 6. Apesar de na Bíblia Sagrada você não encontrar nenhuma passagem de alguém orando por algum animal, e também nenhuma ordem para orarmos por eles, e também nenhuma proibição do homem orar para algum animal, eu, irmão Fabiano, não vejo problema nenhum em orarmos por nossos animaizinhos.
Eu mesmo já orei por minha gatinha que estava doente e graças a Deus ela melhorou. E volta e meia, oro pelos meus bichinhos e não vejo pecado nenhum nisso. Então você que tem bichinho assim como eu tenho, você pode sim orar pelo seu animalzinho. Não tem problema nenhum, não é pecado você pedir para Deus cuidar do seu animalzinho ou curar o seu animalzinho. Ah, e antes que eu me esqueça, um detalhe muito importante. Você que tem piscina e que é aberta, vigia, principalmente se você tem bichinho de estimação. Porque o seu bichinho de estimação pode acabar caindo na piscina sem querer e pode acabar morrendo afogado. Eu fiquei sabendo aqui através de um amigo meu que familiares dele aconteceu isso com a sua cachorrinha. E agora há pouco ele me mandou um vídeo de um conhecido dele e mostrou por câmera. O cachorrinho correu atrás de um gato e acabou caindo dentro da piscina sem querer e ficou ali se debatendo e graças a Deus que tinha alguém em casa e a pessoa saiu correndo lá e resgatou o cachorrinho da piscina. Graças a Deus, senão ele podia ter morrido afogado. Então vigia, você que tem cachorrinho pequeno, para que você não perca ele através do afogamento por ter caído dentro da sua piscina ou da piscina de alguém. Uma vez aconteceu isso com o meu cachorrinho, com o meu Shih Tzu. Mas a sorte que nós estávamos ali na piscina, meu filho estava dentro da piscina, na hora que o meu cachorro caiu dentro, ele estava correndo ao redor da piscina, brincando. E quando ele foi fazer a curva ao redor da piscina, ele fez fechada a curva e caiu dentro da piscina. Mas sorte que eu estava ali, tinha mais pessoas ali, meu filho estava dentro da piscina. E assim que o meu cachorrinho caiu dentro da piscina, o meu filho pegou ele. Então, vigia. Entre outros cuidados também que você tem que ter com o cachorro que você sabe que você tem na casa, na sua casa, que pode colocar em risco a vida do seu animalzinho. Assim também para quem mora em prédio, vigiar para que ele não caia da sacada e venha a perder a sua vida. Amém? Irmão Fabiano, o animal, ele pode ver o sobrenatural? Sobre essa questão, eu deixo para o próximo vídeo da semana que vem. Amém? Aguardem!